depois eu passo para o Gabriel. Tá? Então, iniciando aqui a nossa aula de hardware, a gente ainda vai falar, a gente ainda continua falando da parte de introdução à informática, né? Sendo que da parte da introdução à informática a gente falou um pouco da geração aí, chegamos basicamente até a geração 4 da informática, do computador, e aí a gente vai passar por elas novamente de forma rápida aqui para chegar até ela e dar sequência aí. E aí, a partir daí, eu pretendo falar sobre dados, sobre bits, bytes aqui, a gente fazer uma analogia sobre essa questão de dados e a questão da eletrônica aí, tá bom? Eu não me lembro, eu falei que ia mandar, eu não lembro se vocês têm aí, se você recebeu o CD que tem esse arquivo aqui, Cauã. Caso você não tenha recebido, eu vou mandar para vocês então, ou via WhatsApp ou e-mail, tá bom? Tá. E dessa parte aqui, a leitura que eu pedi, que eu peço para vocês fazerem por enquanto, é só até a página 8, porque daqui para lá eu vou usar um outro material complementar que também está no CD e eu mando para vocês. Até essa parte aqui, então, ele vai falar um pouquinho da história do computador também e a relação de dados, só que de uma forma bastante resumida, porque aqui na apostila, ele basicamente ele vai falar do microcomputador, tá? Então ele diz aí quando que o microcomputador surgiu e na realidade o microcomputador ele surge na década de 70, perto dos anos 70 para cá. Só que a informática ela não começou nos anos 70, a informática nos anos 50, em 1950 já utilizávamos recursos de informática. Em 1940, o homem apresenta os primeiros equipamentos elétricos, eletrônicos, que viria a ser o futuro computador. Então, é importante a gente entender assim, do que na apostila ela trata muito do microcomputador, né? Trata a informática dos anos 70, porque são essas máquinas que a gente vem hoje a fazer manutenção, a entender como é que funciona e tal. Lógico, são essas máquinas atualizadas, né, com a tecnologia atual. O que ocorre é que os microcomputadores dos anos 70 até o ano 2020 agora, eles vieram sofrendo várias atualizações relacionadas à eletrônica, à parte de software, ganharam alto desempenho, muita velocidade, mas a estrutura, né, assim, o seu histórico interno é muito similar a essas primeiras máquinas, tá? Existe, claro, essa diferença aí de tecnologia. E essa relação com os computadores lá dos anos 40 e dos anos 50 é um pouco diferente, porque aí é uma outra estrutura, é um outro foco, né? Então dá para a gente entender também, a gente deve estudar também, mas o nosso estudo aqui é relacionado ao PC, ao microcomputador. Mas como o nosso curso é um curso introdutório, a parte de TI, eu faço e eu trato essa abordagem para vocês aí, referente à questão do surgimento do computador, da geração do computador, tá? Então, vou trazer aquela tela de novo para vocês, está ela aqui, ó. E aí, eu passei para vocês que nós tivemos na informática, né, os computadores sendo apresentados na sua história através de fatos que acabaram marcando a construção dele. Esses fatos eles acabaram passando para nós uma mudança na forma de geração. Então a gente tem a geração inicial, a nossa geração inicial é a geração zero, né? Ou seja, eram máquinas totalmente assim mecânicas, né, que faziam operações básicas de cálculo, mas essas operações básicas de cálculo, de soma, tal, já era o início de que o homem podia criar máquinas que iria facilitar o manuseio, o tratamento de dados e aí lá no futuro, né, facilitar a comunicação também. Então nós temos aí os computadores mecânicos como sendo as primeiras máquinas que iniciaram esse processo. Na aula com vocês aqui, gente, a gente acaba dedicando aqui 2 aulinhas, 3 aulinhas para esse tema,
Mas o ideal é que vocês, se possível, fizessem uma pesquisa paralela, fizessem um estudo paralelo, para se familiarizar com datas, com nomes, com tecnologias que foram usadas naquela época, que ainda hoje, né, elas fazem parte dos nossos estudos, né? Algumas tecnologias daquela época, principalmente tecnologias relacionadas à lógica computacional, né, essa questão matemática mesmo, a gente faz muita referência a isso. Então, é claro, não espero, e ninguém espera aqui, mexer com máquinas desse tipo. Mas o que nós temos é essa questão matemática, essa questão funcional. Isso sim é ainda desse período. E aí, a partir daí, a gente tem a primeira geração, conforme eu tinha passado para vocês, já são computadores elétricos, eletrônicos, né? Eram máquinas extremamente grandes, né? Ou seja, elas ocupavam um andar de um prédio inteiro, eram máquinas que pesavam, né, 20, 30 toneladas, porque ela praticamente era feita de centenas e centenas e centenas de metros de cabos, de fios, utilizava muita válvula. Válvula é um dispositivo grande, né? É um dispositivo pesado, a válvula ocupa espaço. Então, os primeiros computadores elétricos eletrônicos não tinha como ser pequenos, né? Eles ocupavam uma grande área na sua estrutura. E a curiosidade é assim, que essas primeiras máquinas, elas não utilizavam propriamente um software, né? Um programa de computador. Elas também não tinham teclado, não tinham monitor, não tinha nada disso. Ou seja, eram grandes máquinas que eram manipuladas através de combinações de códigos que eram passados para ela, seja através de chaves de liga e desliga, de botões, eram passados esses códigos nesse formato, ela processava e ela devolvia, né, para nós, através de grandes painéis, os resultados, e ali a gente fazia uma análise daqueles resultados para entender o que acontecia. É importante a gente deixar claro também aqui, nesse processo, Cauã, que esses computadores, eles praticamente manipulavam números, né? Assim, os códigos que eles manipulavam para fazer operações de dados, esses códigos ele recebia através de números e ele devolvia números. Ainda hoje, na informática, também é números, né? Mas quando a gente fala de dados hoje em dia, 2020, uma foto ela é um dado, um vídeo é um dado, uma música, né? Cores. Então, uma série de coisas que a gente manipula no computador, que nós chamamos de dados, né? Naquela época era apenas números, né? Número de pessoas, valores, número de idades, sempre números, né? Quase apenas assim vamos colocar assim é, uma máquina programada para fazer operações de cálculos numéricos. O computador ele é assim hoje também, mas a gente consegue fazer uma relação de dados e tudo que está ao nosso redor, que faz parte do nosso dia a dia hoje, a gente consegue colocar, de certa forma, dentro do computador para que ele faça a manipulação. Um exemplo de hoje, né? Um exemplo de hoje é quando o computador compara duas fotos ou o rosto de uma pessoa numa leitura facial. O que o computador está fazendo ali, na verdade, é uma combinação, né, e de testes matemáticos, né? De testes numéricos. O computador não compara uma imagem com uma outra como nós comparamos se uma imagem é igual a outra. O que ele faz é, através daquela análise de imagem, ele gera uma combinação de números e a partir daí ele faz uma comparação nessa combinação de números, né? Mas isso lá nos primeiros, né, computadores da primeira, da segunda geração, basicamente os computadores trabalhavam números, tá? O que marca aqui na geração 1 é que apesar dessa máquina ser extremamente estranha, tal, a ideia deu certo, ou seja, o homem cria uma máquina, né, que apesar de ser grande, muito cara, é uma máquina que é possível acelerar e muito
a velocidade de fazer cálculos, né, a velocidade de processar. Então, o homem continua investindo nessas máquinas. Esse período aqui, todo ele acontece, pelo menos a parte principal, nos Estados Unidos, viu, Cauã? A partir daqui, algumas empresas se fortalecem e passam a investir mais e mais nesses recursos, tá? Uma delas é a IBM. A IBM ela toma a frente de tudo isso e uma parceria com o governo, ela passa a investir muito e apresentar computadores cada vez melhor. Junto com essa questão da tecnologia da computação, né, existe um paralelo fundamental, que é a eletrônica, né? A eletrônica, né, com o avanço da eletrônica, com o avanço de novas descobertas de fazer componentes eletrônicos, o homem consegue fazer circuitos eletrônicos mais sofisticados. Então, a segunda geração, ela é premiada por isso. A segunda geração, ela é premiada pelo transistor. O transistor, ele permite que o homem consiga fazer um computador mais rápido, né? Um computador mais rápido, um computador fisicamente menor e um computador mais barato. Isso nós vimos na aula passada. Então, os computadores com transistores, eles eram muitas vezes melhor do que um computador com tecnologia válvula, devido, né, ao consumo, o preço, o tamanho e a durabilidade. Então, a partir desse período, nós passamos a ter computadores novos, criados apenas com transistores, praticamente, tá? E a IBM, a partir daí, ela começa a lançar modelos de computadores, linhas de computadores. Isso está na história, então, se a gente procurar, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar algumas informações relacionadas a esses equipamentos, como eles trabalhavam, que tipo de programa eles usavam, né, quantos dados eles guardavam. Nessa época que, apesar das máquinas serem extremamente grandes, os dados gravados aqui eram poucos, se a gente comparar os padrões atuais, tá? Mas o mais importante é que essa questão do computador, né, da informática, ela vai ganhando fôlego, ela vai ganhando cada vez mais o mercado, tá? E aí a gente chega na terceira geração. A terceira geração é aquela junção que eu estava falando sobre o PC, sobre o microcomputador, porque a terceira geração ela apresenta o uso do circuito integrado. E através do circuito integrado, o homem consegue fazer o computador menor ainda. Tá? O homem consegue fazer o computador mais compacto, tá bom? Ok? Gabriel, eu vi que você voltou, não sei se você está me ouvindo, eu continuo não vendo aqui microfone, então acho que você talvez não esteja me ouvindo e também não consiga falar, tá bom? Mas, como eu te falei, eu estou gravando a aula aqui. Ele voltou aqui, Cauã, mas não resolveu. Cauã, então, a partir desse período da terceira geração, a gente tem computadores, né, utilizando circuito integrado. O que é um circuito integrado, professor? É um CI. E o CI, ou um chip, dentro dele, ele tem uma série de elementos eletrônicos que permite ele fazer várias operações, né, trabalhar, né, sinais em uma velocidade muito grande, e com isso ele acaba aumentando a possibilidade, né, computacional. Então, nós passamos a ter computadores menores e mais rápidos ainda. Tá? Aqui, o fato importante para nós é que, a partir daí, surge o PC. Nós passamos a ter contato com máquinas pessoais que permite fazer operações né, que só computadores faziam. Essa foto que eu estou circulando aqui para você ver, não foi o primeiro PC, né? Não foi o primeiro computador pessoal, né? Os primeiros computadores pessoais, eles eram mais simples ainda do que esse, eles eram conectados na televisão, então era um arranjo para poder ter acesso a esse tipo de equipamento. Mas a partir do modelo da IBM, o PC XT, que é esse que eu estou marcando, a partir daqui o mercado ele adota esse modelo, né, como um computador de uso fácil, um computador de acesso, né,
possível, ou seja, um computador que o valor dele não é extremamente caro. Então, a partir daqui, a gente começa a ver esse modelo de computador em vários lugares, em várias empresas. A outra característica também é que esse computador ele também era muito rápido para a época, né? E com isso ele podia então usar programas, outros programas. A partir daqui a gente usa o MS-DOS, a gente vai usar programas como o WordStar, o Lotus 123 e assim vai, uma série de programas que a gente usou aí durante muito tempo. Então essa foto aqui, essa imagem, é uma imagem clássica de um computador padrão ou modelo IBM PC-XT, tá? Essa tampa que a gente tirava ela, a gente levanta ela, tem uma placa mãe aqui enorme, uma placa grande, várias outras placas, o HD dele está lá dentro, ocupa um espaço grande, essa área aqui é de 5 1/4, para você ter uma ideia, é uma área bem grande. E era uma máquina que ganhou o mercado, tá? Então, em poucos anos aí o PC passa a ser computador de referência nas empresas, tá? E o mercado continua avançando. Então, a gente vai para a década de 80, partindo para a década de 90, adentrando na quarta geração. E a quarta geração, ela entra com equipamentos mais rápido e com uma série de opções de programas, né, e de serviços que o computador passa a fazer. A partir daqui, a gente entra em outro patamar, podendo manipular imagens, podendo ver gráficos, trabalhar com cores, trabalhar com sons. Então, até antes, isso era raríssimo nos computadores, né? O computador tocar uma música era uma coisa rara, né? O computador abrir uma foto, mostrar uma foto na tela. A partir desses modelos de equipamento, que seria então da quarta geração, isso se torna possível, tá bom? O que também evolui muito aqui é a questão interna eletrônica, como que os processadores passam a trabalhar, eles passam a ser cada vez mais rápido, tá? Essa velocidade ela é medida em frequência de operação. No caso aqui eu tenho os primeiros como sendo 4,77 MHz. Hoje a gente trabalha com 3.000, né, megahertz, né? Ou seja, 3 gigahertz ou até mais. Então são máquinas extremamente rápidas atualmente, tá bom? Então a gente já tem aí o uso de jogos, ambiente gráfico, o mouse, o início do uso do mouse com programas gráficos começa a partir daqui. Eu encerrei na aula passada na quinta geração, dando uma orientação que nós já estamos praticamente na quinta geração, que são computadores que trabalham com uma série de tecnologias novas, que só é possível devido ao avanço, né, dessa questão de software e de hardware. Então, os computadores da quinta gerações, das gerações atuais agora, trabalham com inteligência artificial, reconhecimento de voz, né, trabalha com sistemas inteligentes. Sistemas inteligentes aqui a gente pode estar colocando como programas que têm capacidade de determinar uma outra forma de apresentar um resultado, né? Programas que são capazes através de dados, né? Através de valores que ele recebe, ele fazer um algoritmo e apontar uma outra solução. Um exemplo que eu coloco aqui, geralmente, são programas como o Waze, tá? São programas que apontam esse nível de tecnologia. A tendência é cada vez maior de termos programas inteligentes, programas com reconhecimento de voz, tá? Então, programas como teclado e uso do mouse realmente tende a ter essa tecnologia substituída, né? São programas que vão reconhecer uma série de coisas que a gente faz, ele praticamente ele vai meio que apontar ali o que ele tem que fazer a partir dessa sensibilidade. A informática hoje não é mais uma coisa de técnico de informática, né? A informática não é mais algo do profissional de informática. A informática é de todo mundo. Informática, todas as pessoas hoje têm acesso à informática, alguns mais, outros menos, né? Alguns nem têm noção que têm acesso à informática, são pessoas que usam um smartphone e não percebem que aquele aparelho é fruto, sim, do avanço, né, da informática, do avanço, né, da tecnologia da informática. Tá? Então, cada vez mais nós teremos informática nos nossos dias a dias,
nas nossas atividades, tá? Seja a nível de trabalho, seja a nível de lazer, né? Seja a nível de estudo, de formação. A informática ela vai estar presente ali, de certa forma. Como que a informática surgiu e por que ela surgiu? O principal foco, né? O principal foco dela era a comunicação, né? Era a troca de dados, era a possibilidade de facilitar cálculos, né? Então a informática ela surge com esse objetivo, com esse intuito. Eu vou deixar para vocês, né, estarem pesquisando aí como é que nós estamos hoje, em 2020. Como é que é 2020 agora, né? Como é que vai ser em 2025? O que nós temos como é, próximas, né, próximas tecnologias, próximas mudanças na informática? O que geralmente eu falo para os alunos é assim: as próximas mudanças elas não serão especificamente relacionadas à velocidade do computador, tá bom? Então eu costumo dizer que as próximas gerações, ou a próxima geração, né, se a gente for colocar a próxima geração, ela está relacionada não com a parte física em si, tá? Então não está relacionada com a parte física. Próxima geração relacionada com tecnologia de software, tá bom? Tecnologia, tá? De interação, né? Homem-máquina. Essa tecnologia de interação homem-máquina, ela também não é de hoje, ela já existe há algum tempo, tá bom? Então essas próximas gerações, elas estão relacionadas a isso. Teremos computadores mais rápidos? Sim. Teremos máquinas mais rápidas, com mais memória e tal. Mas as maiores mudanças que nós teremos é software interação, software, né, soluções e serviços, tá bom? Exemplo disso, soluções e serviços para essa integração, tá? Exemplo disso é o Waze, exemplo disso é o Uber, exemplo disso é o 99, exemplo disso é o Zoom, que a gente está usando agora durante a nossa aula, exemplo disso é o WhatsApp, tá bom? Então, assim, exemplo disso são redes sociais, né? O uso de redes sociais, né? E programas e aplicativos, né? Que vai mudar a forma como a gente faz as coisas, né? A gente pode colocar aqui no caso, Cauã, de uma forma muito clara, assim, ó, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, vamos voltar para o ano 2000, a gente não iria ter uma facilidade grande em dar uma aula via internet, né? E dar uma aula online, né? Você vê que agora, em 2020, não é difícil a gente mudar rapidamente para iniciar algumas aulas online, ou seja, nós não precisamos de grandes transformações. Eu aqui precisei apenas abaixar um aplicativo, vocês aí do outro lado também. Já temos uma internet mais rápida que suporta essa estrutura e temos um programa que facilita essa comunicação, essa operação. Então, programas como esse são programas que apontam, né, que apontam essa questão do que vem pela frente. Ou seja, professor, qual é a próxima geração? Tá? Então, a próxima geração, um espelho para vocês é essa parte aqui, que é o que eu quero, né, que é o que eu preciso que vocês pesquisem aí, que vocês procurem aí. Bom, essa parte aqui é o que eu queria falar da geração do computador. Não é tudo, é uma parte só, para a gente poder ter um ponto de partida, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Informática é computador, né? Só que a gente tem que entender qual é o papel de cada um aqui, tá bom? Computador aqui no caso, Cauã, a gente tem que enxergar desse jeito, ó.
O computador é um aparelho, é uma máquina. Precisa ser estudada, pode ser entendida, pode ser melhorada, né? Temos que entender como funciona. Então, isso é computador. Informática, informática é uma ciência, é uma tecnologia, tá bom? Então, informática é uma ciência, tá? Uma ciência que trabalha puramente com tecnologia. Para que é a informática? A informática é para isso, né? Comunicação, processamento de dados, acesso a dados, facilidade nas operações. O computador é o meio, é a máquina que faz isso. É claro que hoje em dia não existe só o computador. Eu tenho um computador, eu tenho um tablet, eu tenho um smartphone, eu tenho smart TV, eu tenho aparelho de GPS. Então, nós temos inúmeros equipamentos, né, aparelhos, máquinas que permitem hoje a gente usar a informática, tá bom? Então, a gente vai usar a informática para quê? Para a gente fazer comunicação. É o que a gente está fazendo agora. E o que mais que a gente vai usar? Né? Para armazenar dados. Armazenar dados. A gente guarda muitos dados no computador. Guardamos centenas de fotos, música. Armazenar dados é uma função, uma característica do computador. Mas ele também consegue pegar esses dados e ele consegue processar. Ele consegue processar esses dados, ele consegue calcular esses dados. E a partir daí ele dá resultado para nós, tá bom? Então, Cauã, fica a pergunta agora aqui, ó. E dados? Né? O que são dados no computador? Né? O que são dados para o computador? Nesse caso aqui, a gente vai ter que dizer da seguinte forma, tá? Dados para o computador, né? É, é, são códigos, né? Os quais são passados, né? Através de programação a máquina, tá bom? E aí entra a questão da máquina, que é o computador, tá? Como que isso ocorre, tal, a gente também estuda essa parte, tá bom? No caso, os dados, né, que a gente vai mandar para o computador são 0 e 1, né? São combinações de zeros e uns, ok? Aonde o zero ele representa aqui, Cauã, a ausência de energia, ausência de sinal elétrico, tá bom? E o número 1, ele representa o sinal elétrico. É dessa forma que a gente consegue fazer essa passagem para o mundo da eletrônica, tá bom? Para isso, nós trabalhamos, então, usamos, né, o sistema binário, né? Usamos o sistema binário aonde podemos passar conjuntos de códigos para o computador. Próxima parte da nossa aula aqui, Cauã, eu vou falar sobre os códigos do computador. Cauã, eu vou fechar essa aula agora e eu vou abrir ela daqui 10 minutos, pode ser? Pode. Pode. Ó, vamos combinar o seguinte, ó, o meu relógio está marcando 4h47, tá bom? Eu acredito que até 5 para as 5 eu consiga voltar à aula. Aí você fica de olho aí, você já volta e a gente vai finalizar
eu falando um pouquinho dos números binários, tá bom? Ok? Tá bom. Tá, Aham. até mais. A partir daqui. Tá bom. Cauã, a gente vai fazer assim, ó. Agora aqui, eu vou estar finalizando aqui e falar um pouquinho dessa questão dos dados, que foi onde nós paramos aí, tá? Eu vou fazer aqui na tela do computador. Se você quiser pegar uma folha, você pode fazer que dá. Se não, pode deixar, deixa que só eu faça, que depois você tenta fazer sozinho, tá bom? Ok? Então, ó, Tá bom. tá, eu queria trabalhar com vocês aí no caso, né? Essa questão de dados, né? Que a gente diz que são códigos de zeros e uns, tá? Como que isso é trabalhado a nível de eletrônica, a nível do computador, tá? Nós vivemos, né, e usamos o sistema decimal, tá? Esse sistema decimal, ele não é compatível à eletrônica, porque como eu falei, a eletrônica, ela só tem dois estados, né? Ou ela está ligado, o sinal é ligado, ou o sinal é desligado. A forma de eu conseguir percorrer algum tipo de informação num circuito eletrônico, basicamente é isso. Portanto, o sistema que casa perfeitamente com isso é o sistema chamado binário, tá? Onde a gente faz aquela associação do número 1 com o ligado e do número 0 com o desligado, tá bom? Então, nessa parte da aula, o que eu pretendo trabalhar aí com você e vou deixar gravado para os demais alunos, basicamente é isso. E isso é muito importante que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. A compreensão, né, cada vez maior que a gente tiver sobre isso, ela é melhor, tá? Então, eu vou te explicar hoje uma parte, talvez você assimile bem e você consiga avançar rapidamente, tá bom? Que a coisa ela se torna um pouco complexa conforme a gente vai cada vez mais aumentando o nosso conhecimento sobre isso. Para mim falar sobre isso para você, eu peguei, enquanto a gente virava aqui a nossa aula, umas páginas de internet aqui, tá? Para te passar a ideia. Você está vendo aí essa imagem laranja aí? Tá vendo essa, Uhum. tá? Essa imagem laranja é uma alusão aqui, né, a um circuito eletrônico, tá bom? Ou seja, em cada linha aqui vai percorrer um sinal elétrico ou não, né? Vai percorrer um sinal elétrico quando estiver ligado e quando houver eletricidade, né? Quando houver energia naturalmente. Na eletrônica, a gente chama isso de diferença de potenciômetro, tá? Que é o DDP, né? Na eletrônica. Então, imaginando que tudo isso esteja ligado, que vai circular sinal elétrico, quando circular o sinal elétrico, a gente faz a associação do número 1. Quando não circula o sinal elétrico, a associação é o número 0. Então, por exemplo, quando eu ligo aqui o circuito, tá vendo? Ó? Quando eu ligo o circuito fisicamente ele é ligado, passa-se um sinal. Passa-se um sinal, então é o número 1. Quando eu desligo o circuito, quando eu desligo o circuito, não passa sinal, não passando sinal, a alusão é o número 0. E assim sucessivamente. Então, quando você vê uma área que não há ligação, aquela área passa alguma coisa? Não, seria o 0. Quando tem uma área com ligação no circuito, passa alguma coisa? Passa. A gente vai, então, dar aí como número 1, como sendo um sinal que passa ali. Tá? Isso aqui é só uma questão para a gente poder fazer uma associação e começar a ligar. Eu vou mostrar outra imagem para você. Ó. Essa outra imagem, ela também é uma imagem lógica de um circuito, analisando aqui a ligação em um chip, um CI. E cada linha aqui, eu vou chamar de trilha, né? A única coisa que pode passar aqui, Cauã, é um sinal elétrico ou não, tá? Ou seja, ou passa sinal ou não passa sinal. E esse ou passa sinal ou não passa sinal
essa questão do 0 e 1, do 0 e 1, do 0 e 1. Então, quando eu pego um conjunto de zeros e uns, eu conseguiria descarregar aqui num circuito, nas trilhas, uma hora não passando sinal, uma hora passando sinal, uma hora passando sinal e outra hora não passando sinal, tá bom? Vou mudar a imagem para você ver, ó, e eu vou entrando numa questão física que você enxerga, que você vê, a gente vê isso no circuito. Esse aqui é uma protoboard, tá? Um dispositivo eletrônico que a gente usa para montar um circuito eletrônico para fazer um ensaio, para fazer um teste. Então, aonde tem esses fios e esses componentes eletrônicos, eles vão funcionar, né, ou ligar ou disparar alguma coisa quando houver sinal elétrico. Quando não houver sinal elétrico, ele não tem nenhuma ação. Essa ação do quando houver e quando não houver, novamente, é a relação do 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E por último, Cauã, aí num circuito mais sofisticado, eu estou te mostrando parte de uma placa que tem uma infinidade de chip, né? Aí esses chips já são complexos, tá? Ou seja, quando vai ter sinal e quando não vai ter sinal, depende do que ele está recebendo de como dados também. E esses dados, novamente, são sinais, tá? Então, isso aqui é um componente eletrônico, aqui é um componente eletrônico que ele vai permitir regular, controlar o circuito da placa eletrônica, e os chips, eles já permitem um estado de funcionamento basicamente de dados e que vai variar de acordo com a eletrônica que corre nessa placa, tá bom? Eu vou voltar então agora e eu abri aqui uma imagem que eu vou te mostrar uma tabela. Essa tabela, a gente chama ela de tabela ASCII, tá? E essa tabela ASCII a gente usa ela para apontar, para estar apontando como que o computador ele enxerga, ele trabalha dados, tá bom? Então, por exemplo, a letra A maiúscula, a placa eletrônica, né, o computador entende a letra A maiúscula como um conjunto de códigos, como um conjunto de sinais, né? Esses sinais, eles são recebidos à medida que ele recebe um conjunto de códigos de zeros e uns. Então, toda vez que eu digito a letra A maiúscula, o que na verdade entra no sistema, entra no programa, na máquina, na parte eletrônica, é um conjunto de 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Né? Toda vez que eu repetir a letra A, ele repete esse código. Toda vez que eu digitar a letra B de bola, ele coloca o código 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. A possibilidade disso aqui dar errado é praticamente nenhuma, zero. Tá? A única possibilidade de dar errado aqui, se for, a máquina, a placa eletrônica ou a falta de energia não interpretar o código. Aí sim daria errado. Mas toda vez que eu digito a letra B, maiúscula, ele recebe este código. Então, Cauã, basicamente eu falar para você que o computador, quando recebe esse código, ele nunca vai mostrar a letra B. Ele está programado, preparado para quando ele receber esse código, ele mandar o símbolo que seria para nós a letra A. Tudo bem? Então, o que acontece? Ó, eu trouxe aqui a tela do Paint, tá? Do Paint aqui, onde eu vou mostrar para você. Primeiro eu vou pegar aqui o código da letra A aqui, ver se eu consigo copiá-lo aqui, ó. E eu vou mostrar para você a tela do Paint, do programa de desenho. Puxar ela aqui para você ver. Só para dizer para você, deixa eu colar aqui essa parte, ver se ele vai colar aqui. Eu acho que vai colar, não sei se vai colar grande. Colou grande, tá bom. Colou aqui embaixo, ó, aqui em cima. Cadê? Tá aqui. Tá. Tá. Vou tentar aumentar aqui, calma, ver se ele vai aumentar aqui o código da letra aqui. É.
Tudo bem. Eu vou digitar aqui, Cauã. Estou vendo aqui. Eu vou digitar ele novamente, tá bom? Só um instantinho. Tá aqui, ó. Então, eu vou digitar aqui o código. Aqui. Eu vou digitar o código para nós, ó. É 0, opa, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Toda vez que o computador enxergar esse código aqui, né, ele vai estar fazendo alguma coisa, né, no programa, no circuito, tá bom? No caso, esse alguma coisa aqui vai ser mostrar a letra A. A letra A, inclusive, maiúscula. Não é a letra A qualquer, não, tá? Como que isso acontece, né? Isso vai acontecer porque ele tem, né, uma combinação de trilhas que ele vai pegar e vai fazer isso aqui, ó, de uma forma aqui para nós é simplória, tá? Mas só para dar um efeito aqui para a gente, tá bom? Cada número aqui ele vai ter uma trilha, né? Ele vai ter uma trilha e quando houver o número 1, o sinal passa. Quando for o número 0, o sinal não passa. É isso que vai acontecer. Lógico que numa velocidade absurda, né, numa velocidade absurda, aonde tiver o número 0, não passa sinal elétrico. Aonde tiver o número 1, passa sinal elétrico. Ao final das contas aqui, ó, a gente vai ter isso aqui da seguinte forma, ó. Ao final das contas, a gente vai ter isso da seguinte forma, né? Essa interpretação aqui vai fazer com que ele mostre na tela do computador ou ele mostre na impressora um símbolo, que seria, no nosso caso, a letra A. Como eu falei, a possibilidade disso daqui dar errado é praticamente mínima, a não ser que a gente tivesse um problema na eletrônica dele aqui, aí ele falhasse. Aí fica imprevisível mesmo o que vai acontecer. Tá bom? Se eu mostrar para você a tabela ASCII novamente, se a gente trocar esse número aqui de cima, quando eu trocar esse número aqui de cima, o que vai acontecer aqui é que lá embaixo ele automaticamente muda, né? Muda o que ele vai mostrar, tá bom? Então aqui a gente tem uma questão associada à questão física. A questão física aqui eu estou dizendo a placa, né? A placa, o cabo, tá bom? A questão física com a questão lógica. A questão lógica é isso que você está vendo aí, essa associação do número 0, né? E do número 1 tendo uma ação na eletrônica, tá? Então, basicamente, dados para o computador são conjuntos, né? São conjuntos de zeros e uns, zeros e uns, zeros e uns, tá? Dados para o computador, a gente vai sempre ter aqui a tabela ASCII, tá? Isso é trabalhado em altíssima velocidade, tá? Então a gente não percebe, tá? Eu digito uma palavra, eu digito um texto, quando eu digito alguma palavra, o computador ele não está manipulando aquela palavra, está manipulando códigos, tá bom? O exemplo aqui, eu vou fazer isso para a nossa aula. A nossa aula, isso é o que eu estou digitando. A nossa aula, né, ela finaliza aqui. Eu digitei isso no meu teclado, mas isso para chegar até o meu computador teve que ser transformado em sinais elétricos. E aí essa combinação do 0 e 1 é que faz a passagem dos sinais elétricos, tá bom? Na nossa aula de hoje a gente vai ficar nessa parte aqui, Cauã, onde eu vou trabalhar com vocês na semana essa parte, e aí vocês vão perceber que o sistema de informática, né, ele utiliza outros sistemas numéricos. Então a gente não utiliza apenas o sistema binário, a gente também utiliza outros, como o sistema hexadecimal e o octal. Tá? Mas o binário ele é o mais representativo a nível de como o computador enxerga dados, tá bom? Cauã, você quer fazer alguma pergunta? Eu vou finalizar a nossa aula nesse ponto aqui, tá bom? Não, tá tudo bem. Tá tranquilo?
Você já conhecia, você já conhece o sistema binário, Cauã? Já ouvi falar já. Tá legal, tudo bem. No nosso curso, na parte de hardware, eu vou abordar muito ele em algumas situações. Inclusive, quando eu estiver manipulando o programa Windows e tudo mais, eu vou apontar para vocês lá. Tá legal? Ele vai fazer parte do nosso curso aí. Tá bom? Ok? Tá bom. Tá bom, Cauã. Então, obrigado aí por você ter voltado para nossa aulinha de hoje aí. E a gente se fala no WhatsApp, eu te aguardo na semana que vem então. Tá legal? Tá bom. Até mais, hein? Um abraço. Até, professor.